A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é a primeira parte, o primeiro episódio da nossa série do Exílio a Cristo, onde eu vou construir toda a trajetória, o começo das religiões cristãs, do cristianismo em si, passando pelos reinados de Judá, os últimos reis de Israel como um todo, mas especificamente os últimos reis do reino do sul de Judá, entrando no período intertestamentário, após Malaquias, os 400 anos de silêncio profético, entrando no Novo Testamento já, quando João começa de fato a anunciar como profeta, começa a anunciar a vinda de Cristo, para explicar um pouco das religiões cristãs, pentecostalismo, tradicionalismo, enfim, explicar um pouco, para explicar sobre o cristianismo, catolicismo ortodoxo da Síria, catolicismo de Roma, explicar sobre o protestantismo, calvinismo, enfim, todas essas vertentes. A série será bem longa e eu vou pegar desde o começo e começando com o reinado do rei Ezequias. Um rei bom, filho de um rei mau, filho do rei Acás, governou entre 715 e 686 a.C., mais ou menos 29 anos, e ele começou a reinar com 25 anos de idade, tá? E as passagens que relatam o reinado do rei Ezequias estão em 2 Reis, dos capítulos 18 ao 20, segundo livro das Crônicas, capítulo 29 ao 32, e os capítulos 36 ao 39 do profeta Isaías, tá bom? O principal fato, ele foi um rei muito justo, considerado um dos mais justos de todos os reinados, né? Porque o reino do norte não teve um que salvou, então de todos os reis, principalmente do sul, ele foi um dos reis justos, ao lado de Josias, que é o seu neto. Ele também foi um rei muito justo e fez uma profunda reforma religiosa, tá em 2 Crônicas 29 ao 31 e 2 Reis do capítulo 18, dos versos 4 ao 6. Essas são as passagens, tá? Vou sempre relatar a passagem do que eu falar, tá? Para ficar mais claro e depois vocês irem, se quiserem, aprofundar na Bíblia, tá? Então, 2 Crônicas, capítulo 29 ao 31, 2 Reis, capítulo 18, versos 4 ao 6, tá? Em total contraste com o seu pai, né? Porque o Acás foi um rei ruim, idólatra. Ele foi um rei muito bom, tá? Ele realmente reformou, ele foi um dos exemplos do que ele fez foi destruir a serpente de bronze que foi feita no deserto com Moisés. Isso vai ser relatado ao longo do vídeo. Ele purificou o templo, consagrou o templo, que foi profanado muito pelo seu pai, destruiu ídolos, altares nos locais altos. Essa passagem tá 2 Reis, capítulo 18, verso 4, e destruindo a serpente de bronze feita por Moisés no deserto, que eles chamavam de Neustã, tá? Essa serpente de bronze tá lá no Êxodo. Teve a passagem de que o povo foi atacado por serpentes, que eles estavam blasfemando demais, e aí Moisés, através do poder de Deus, fez uma serpente para que todos os que olhassem para essa serpente de bronze se curassem, tá? Tentou a reunificação das tribos e uma reunião, tá? Então ele foi o único que tentou uma reunificação, uma reunião mínima que fosse para celebração da Páscoa entre o norte e o sul, tá lá em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 1, tá? Ele tentou fazer essa reforma, essa união de uma forma fervorosa, estabeleceu o culto levítico, ordenou a limpeza e a reorganização do templo. Durou mais ou menos 16 dias e ele teve um sucesso parcial nessa reunificação. Algumas tribos de Manassés, de Gade, de Naftali vieram, tá? Essa passagem tá lá, leiam. Foi um governo economicamente próspero, tá? 2 Crônicas, capítulo 32, versos 27 ao 29, ele construiu vários depósitos para armazenar riquezas, alimentos, e o ponto mais crítico foi exatamente o que ele fez com esses depósitos, tá? Quando Senaqueribe, que já tinha destruído o Reino do Norte, fez um sítio, ele realmente planejou atacar o rei Ezequias, e ao contrário disso, o Ezequias, para não sofrer esse ataque, ao invés de confiar em Deus, ele foi lá e pagou tributos, tirou as portas do templo, os umbrais, tá? Tudo isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 18, versos 13, 19 e o 37.
Segunda Crônicas, capítulo 32, versos do 1 ao 23, e em Isaías, capítulo 36 e capítulo 37, ele esvaziou o templo para pagar como tributos as portas, os umbrais das portas, e para tentar aplacar essa ira, ele se arrependeu, falou, não, eu estou errado, e tentou pagar, enviou pessoas, alguns estudos dizem que ele enviou cerca de 200 mil pessoas como servas, foi um transtorno danado, um transtorno lascado, tudo indica que a doença que ele orou para ser curado passa por esse processo de descrença em Deus e acreditar nas próprias mãos, tá? Então, esse processo da doença dele, esses 10 anos que ele ganhou, esse retrocesso do relógio de Acás, tá tudo registrado lá. Tudo isso passa pelo processo que ele ficou doente. Mas a cura que ele teve, a cura miraculosa, essa que eu acabei de falar que ele se curou, que está em 2 Reis, capítulo 20, versos do 1 ao 11, Isaías 38, versos do 1 ao 8 e 2 Crônicas 32, verso 24, ele torna-se uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, recebe a visita de alguns babilônicos, tá? A Babilônia nessa época era a província assíria, tá? Mas alguns da província da Babilônia foram visitar e ele ostentou tudo que era de riqueza que Deus restituiu após também a vitória de Israel. Com a ajuda de Deus, Israel atacou Arraial, atacou o acampamento de Senaqueribe, matando 185 mil, e após todos esses episódios, Senaqueribe voltou para si e foi assassinado pelos próprios filhos dentro do templo assírio. Tudo isso ele ficou arrogante, e a sustentação está registrada em 2 Reis, capítulo 20, versos 12 ao 19, Isaías 39, versos do 1 ao 8, e 2 Crônicas 32, 25 ao 26, e no verso 31. Tá? Tudo isso, e por que eu usei, praticamente tudo o que Ezequias fez, basicamente, já não vou entrar em muitos detalhes, porque é muita passagem, é um governo muito conhecido, ao lado de Josias, ao lado de Davi, Salomão, são reis muito conhecidos, foi um dos últimos. Por que eu escolhi ele? Primeiro que ele foi um rei muito bom, filho de um rei muito mau, então ele foi o primeiro a se mostrar consciente de que eles estavam se afastando de Deus, foi o primeiro. Tá? Depois de toda uma linhagem de problemáticos, ele foi um rei que foi muito justo, foi um rei muito bom. E por que eu estou usando isso? Porque por 2 motivos. Primeiro, ele, ao mesmo tempo que ele foi um rei bom, filho de um rei mau, que viu a idolatria e limpou Israel de todo esse problema, começou, pelo menos se esforçou muito, tentou uma reunificação, ele foi um rei que tentou uma união, muito do que Jesus fala, do que Jesus é para nós cristãos, ele foi um rei que teve uma postura cristã. E ele, ao mesmo tempo que teve uma postura cristã, ele se perdeu no meio do caminho. Deus deu a cura, Deus curou, Deus deu milagre, Deus deu livramento, ele teve Isaías como profeta guiando ele, mas ele se perdeu no meio do caminho e ele acabou morrendo, devido a ordens naturais. Ele acabou que não continuou o reinado dele, pura e simplesmente, lógico, a idade chega para todos, mas ele, de forma presunçosa, acabou se deixando levar, e até mesmo os descendentes foi uma profecia que Isaías fez para ele, que até os descendentes de Ezequias virariam eunucos, e de fato o que aconteceu com Manassés, no próximo vídeo vocês vão entender o que eu estou falando. Ele, apesar do erro final, o erro fatal dele, ele é lembrado como um dos reis mais justos. As reformas que ele fez, a confiança em Deus, trouxeram muitos livramentos, e seu reinado ficou marcado por conta disso, tá? E ele fez segundo o que fez Davi, 2 Reis capítulo 18, verso 3, e morreu de causas naturais após 15 anos que ele ganhou da cura miraculosa. Nesses 15 anos, ele tornou-se uma pessoa orgulhosa, apesar do retrocesso dos 10 graus do rei Acás, que era o seu pai. Então, todo esse processo que ele passou, ao invés dele se orgulhar no Senhor, ele se orgulhou de si mesmo, tornou-se uma pessoa arrogante. Enfim, tá? Primeiro rei, vamos no próximo vídeo falar do filho dele, Manassés, e depois do rei Manassés, nós vamos falar de Josias. Esses são os 3 principais reis. Por que eu estou focando tanto nesses reis e não vou falar de Jeoaquim, não vou falar de Zedequias? Porque eu vou gravar um vídeo falando do derradeiro final de Israel. Então, nós vamos tratar desses reis porque Ezequias, Manassés e Josias foram pontos chaves
para que Israel fosse de fato para o exílio, profecias se cumprindo, tá? Profecias que foram relatadas principalmente para Isaías, profecias que foram relatadas para Jeremias, para Ezequiel, que se cumpriram, tá bom? Então, hoje Ezequias, amanhã Manassés, depois de amanhã Josias, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado por acompanhar até aqui e até mais.